Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, passando por aqui hoje para a gente falar sobre práticas educativas parentais, o assunto que a gente tem dado continuidade aqui nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre de que forma nós podemos ajudar os nossos filhos a melhorarem seus comportamentos. Bom, começamos a falar sobre uma comunicação assertiva, né? Como que a gente estabelece um bom relacionamento com os nossos filhos a partir da comunicação, esse é o primeiro passo. Então, isso é importante a gente perceber que isso tem muito mais a ver com os pais do que com os filhos, né? Isso depende da maneira como a gente ensinou os nossos filhos a se comunicarem e da maneira como a gente se comunica com as pessoas que estão na nossa casa, com os nossos parceiros, com os nossos cônjuges e com as crianças também. Bom, uma comunicação assertiva passa por eu conseguir comunicar o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, e também prestar atenção se a outra pessoa está conseguindo compreender aquilo que eu estou falando. A comunicação assertiva também passa por todo a minha expressão. Então, a maneira como eu falo, o tom de voz que eu falo, a hora certa de falar, né? Tudo isso tem a ver com uma comunicação assertiva. O contrário disso é a agressividade, né? Quando a gente fala num tom de voz alto, a gente levanta o dedo, a gente impõe, coloca sempre o eu na frente. E a passividade, né? Quando às vezes a gente fala assim, eu queria tanto ter um filho obediente, queria tanto ter um filho que se preocupasse comigo, que obedecesse às regras, e a gente às vezes não consegue dizer assertivamente para nossa criança o que a gente deseja que ela faça. Bom, depois falamos que uma boa comunicação passa por estabelecer regras e limites, né? E se vocês têm conseguido estabelecer limites e regras nas casas de vocês, os limites e regras precisam ter a ver com os nossos valores, então é natural que as casas tenham valores e regras diferentes, né, por causa disso. Mas tem regras que valem para todo mundo, né, gente? Como, por exemplo, cumprimentar as pessoas na rua, isso não depende dos nossos valores, né? Cumprimentar uma pessoa conhecida, cumprimentar o porteiro, falar bom dia, boa tarde, boa noite para uma pessoa que está chegando. Então, isso a gente precisa, sim, conseguir ensinar para os nossos filhos e cobrar que eles façam, né? E as regras e limites, a gente falou também que elas não se dão a partir de uma lista que a gente senta com o nosso filho e elabora ali, ela se dá a partir da convivência. E por isso ela demora tempo para ser estabelecida, né? A gente não ensina, por exemplo, que uma regra por exemplo, não tomar refrigerante durante a semana, se a gente toma. Então, ela demanda tempo, ela demanda coerência, consistência, e as regras precisam ser monitoradas também, né? Porque aquilo que não é de nenhuma forma monitorado e que você não está dizendo ali, não está aplicando consequência se ela é cumprida ou se ela não é cumprida, você não tem condição de avaliar se ela está funcionando ou não. Bom, e agora a gente vai entrar num assunto importante que e quando isso não funciona, quando a comunicação não funciona, eu já tenho uma boa comunicação na minha casa com os meus filhos, eu já tenho regras coerentes, o meu filho sabe o que fazer e mesmo assim as coisas não acontecem. Bom, aí a gente vai entrar em algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Eu gosto sempre de lembrar que ciência não é achismo, né? E gosto sempre de lembrar também que esses vídeos que a gente faz, essas orientações, elas não substituem o acompanhamento de um profissional. Por que não? Porque às vezes as pessoas chegam lá na clínica dizendo, mas eu faço isso, eu sei que eu faço, mas você está fazendo de uma maneira errada, de uma maneira inadequada, né? E aí só um acompanhamento psiquiátrico e também o conhecimento de quem você é, na verdade, de como você fala, né? Isso se dá através da terapia, a partir desse conhecimento que a gente consegue, de fato, fazer uma intervenção eficaz, uma intervenção que funcione, né, para o seu filho. Bom, a gente pode usar algumas técnicas e eu vou falar de algumas das principais aqui hoje que são muito importantes, anota aí. A primeira é a técnica do ignorar ativamente. O que é ignorar ativamente? Ela serve para crianças pequenininhas, né, que geralmente tem aqueles comportamentos de birra, então é uma criança de 2 até 4, 5 anos, e que querem chamar atenção através dos gritos, né, querem chamar atenção às vezes através do chute, da gritaria. É muito curioso que muitas pessoas falam, o meu filho nunca vai fazer isso, meu filho nunca vai se jogar no shopping, meu filho nunca vai gritar na rua. E a verdade, gente, é que todo mundo tem um telhadinho de vidro e muitas vezes o que a gente jura que o nosso filho não vai fazer, ele faz porque ele é uma pessoinha, ele não é só um prolongamento seu, ele é uma pessoa, né? Ele tem o temperamento dele, tem o jeitinho dele, então às vezes, mesmo que a gente não queira e não concorde, o nosso filho faz aquela pirraça. Ignorar ativamente significa que você vai numa situação de segurança, tá, gente? Não é no meio da rua largando o seu filho chorando e gritando, não. Numa situação de segurança dentro de casa, você vai treinar isso, por exemplo. Você vai virar o rosto
e vai deixar a criança fazer a pirraça e a birra dela. E só quando ela pedir adequadamente para você ou falar com você adequadamente é que você vai voltar a sua atenção. Aí você vai dar muita atenção ali naquele momento de propósito intencional. Então, enquanto ela tá pedindo, chorando, gritando, se jogando no chão, você retira a atenção. Finge que tá fazendo outra coisa. Não é para ralhar com ela, não é para reclamar, para dizer para ela que ela tá errada. Você vai tirar a atenção completamente, olhar para outro lugar, fazer outra coisa. E aí, quando ela falar do jeito adequado, aí tá na hora de você voltar, olhar para ela e prestar atenção nela, para ela entender que ela será atendida quando ela pedir de uma maneira adequada, certo? Bom, então, ignorar ativamente é a primeira técnica. Segunda técnica que a gente pode utilizar é a técnica do cantinho chato, né? Quem assistia aqueles seriados da Super Nani vai se lembrar, né, do cantinho chato. Algumas pessoas dizem que ele não funciona, porque na verdade não aprenderam a aplicar, né? Mas o cantinho chato é uma técnica bastante eficaz, que ela funciona por volta ali entre 2 anos de idade até 11, 12 anos de idade. Ela é bastante eficaz e uma das melhores técnicas que a gente tem. Cantinho chato consiste em você deixar a criança num lugar isolado da casa, que seja um lugar seguro. Então, por exemplo, a cozinha não é um bom lugar, porque tem faca, tem objetos que a criança possa pegar e se machucar no momento ali de raiva e de descontrole. Mas, por exemplo, o banheiro, por exemplo, o corredor da casa, não pode ser o quarto da criança, porque o quarto da criança tem distrações, tem televisão, tem outras coisas que ela pode fazer. E você vai deixar ela ali mais ou menos no tempo proporcional à idade dela. Então, se ela tem 2 aninhos, já com 2 aninhos dá para iniciar essa técnica, até mais ou menos 11 anos de idade para você começar a introduzir. A criança vai ficar ali completamente sem atenção, você vai retirar a atenção dela, então não é para você... Às vezes as mães falam que o filho não se controla, mas elas também, os pais e as mães provocam o filho, né? Então quando o filho tá no cantinho chato, a mãe fica... Tá vendo como você é desobediente, como você faz coisa errada, como aquela goteira infinita que fica pingando ali e aquilo fica ativando, provocando mais ainda a raiva do seu filho. Então não é para fazer isso. Então, por exemplo, se ele tem 4 anos de idade, você vai deixar ele 4 minutinhos ali. Não é para colocar a criança no cantinho chato, sacudindo a criança, gritando, falando alto. É para você demonstrar aquele controle que você quer que a sua criança adquira. Lembra lá o que a gente falou no comecinho, da gente ser o principal modelador do comportamento dos nossos filhos? Então, é bem por aí. Você vai colocar ele lá e vai dizer para ele, olha, a mamãe vai contar 4 minutos. Daqui a 4 minutos eu vou voltar para ver se você tá mais calmo. Se você estiver mais calmo, se estiver tudo bem, aí você pode sair do cantinho chato. O cantinho chato ajuda a criança a voltar para dentro dela, ela se regular de novo, né? E principalmente ela compreender o que ela fez, né, gente? Porque é muito importante que a gente entenda que precisa haver reparação para os comportamentos errados, né? Então, às vezes, a gente só dá uma punição pura para o nosso filho e não dá a ele a oportunidade de reparar o que ele fez de errado ou de reconhecer o que ele fez de errado. Então, quando você tira a criança do cantinho chato, você vai dizer para ela, olha, o que você fez de errado foi isso, se ela for uma criança pequena, tá? O que você fez de errado foi desobedecer a mamãe, você bateu no seu irmão, você gritou com seu irmão, você puxou o rabo do gatinho, então você vai ficar aqui porque você fez uma coisa errada e daqui a 4 minutos você vai sair. O cantinho chato, gente, ele não serve para comportamentos, por exemplo, da criança tá com medo de dormir na cama sozinha, dela ter feito biquinho, assim, birra, dela estar nervosa, porque nós também ficamos nervosos. O cantinho chato, ele serve para comportamentos onde há uma infração da criança, onde ela se descontrole, onde ela desobedece deliberadamente, né? Então, se ela beliscou o irmão, se ela chutou, se ela no descontrole, né, dela, ela jogou o prato no chão, ela fez uma coisa assim, inadequada, errada, descontrolada, a gente coloca a criança ali no cantinho chato para ela voltar para dentro dela. Bom, aí tem muito mais coisas que a gente pode falar do cantinho chato, mas esse não é o objetivo desse vídeo, então a gente vai deixar lá para o seu processo de terapia. Mas basicamente o cantinho chato é esse aí. Bom, aí a gente tem também as consequências naturais, né? E aí é muito importante a gente entender que todo comportamento tem que ser consequenciado. O que é isso? Todo comportamento tem que ser consequenciado para as coisas boas, isso é o que mais funciona de acordo com a ciência, e essa consequência tem que ocorrer imediatamente ao fato ali, ao comportamento da criança, e todo comportamento tem que ser consequenciado se ela fizer coisas ruins também. Então, tira da sua ideia, da sua cabeça, só a ideia de castigo, de punição, e começa a entender a ideia de consequência, né? A consequência ela é muito mais educativa
do que qualquer tipo de palmada, de grito e de punição que você possa dar. É fazer o seu filho pensar socialmente, né? Então, se eu trabalho, eu recebo. Se eu avanço o sinal, eu ganho uma multa, né? Nós também funcionamos a partir das consequências das regras sociais. Então é importante que seu filho sofra as consequências. Vamos falar aí das consequências naturais. O que é consequência natural? E que a gente deve deixar a criança passar por essa experiência, tá? Porque essas experiências vão modelando ali quem ela é. E o nosso aprendizado se dá principalmente pela observação dos nossos modelos parentais. Lembra que a gente falou isso? Pelas nossas experiências também. E aí, que experiências você pode deixar seu filho passar para ele aprender um bom comportamento? Ah, eu não quero pentear o cabelo. Eu não vou pentear o cabelo para ir para a escola. Isso às vezes é uma queixa comum dos pais, porque o filho teima que não vai pentear o cabelo. Então você deixa ele com o cabelo todo bagunçado para a escola. E lá ele vai sofrer uma consequência natural. Porque os amigos dele vão rir do cabelo dele, vão dizer que ele tá maltratado, que ele não tá cuidadoso com ele. E aí você não tem que proteger ele. E nem tem que consolar ele quando os amigos dele rirem dele. Você tem que deixar a consequência acontecer para que ele entenda que aquilo foi ruim para ele, que ele deveria ter te obedecido. Uma outra consequência natural, por exemplo, é uma criança que é agressiva, que é violenta com os amiguinhos no play, por exemplo, ou na rua, e aí ela quer brincar com as crianças lá, mas ela implicou, ela bateu, ela xingou, e aí os amigos não deixam ela participar da partida de futebol. Não interfira, deixa ele viver a consequência natural dele. Deixa ele passar por essa experiência. Os amigos não vão deixar ele brincar, você não vai pedir outra chance. Você não vai conversar com a mãe de ninguém, você vai deixar o seu filho sofrer a consequência daquilo que está acontecendo, porque ele causou aquele comportamento, certo? E aí a gente tem uma porção de consequências naturais, né? Por exemplo, você diz para a criança, não puxa o rabo do gato. E aí a criança puxou o rabo do gato, o gato arranhou a criança. Né? Não estou dizendo que você não vai cuidar dela, mas você deixa ele sofrer aquela consequência. É importante para ele ter as próprias experiências. E aí a outra forma que a gente tem de corrigir os nossos filhos é aplicando outros tipos de consequência que não são consequências naturais, mas são consequências lógicas, né? O que é uma consequência lógica? É uma consequência que está aplicada àquele objeto. Então, por exemplo, se a regra da sua família é não falar palavrão, mas aí você também não pode falar, tá? Se a regra da sua família é não falar palavrão e você pegou seu filho falando palavrão no telefone, ele vai ficar 2 dias sem o telefone. Se a regra era não comer doce antes do jantar e ele comeu doce antes do jantar, então ele te desobedeceu, ele vai ficar 2 dias sem sobremesa, se você tiver sobremesa na sua casa. Se você tiver a regra da sobremesa na sua casa. Se a regra era fazer o dever de casa antes de brincar e ele foi brincar antes de fazer o dever de casa, então naquele dia ele não pode descer mais para brincar. Então a consequência lógica é uma consequência que é aplicada diretamente à lógica do objeto. Então a criança consegue compreender